Inúmeros são os fatores que influenciam ou prejudicam o desenvolvimento de linguagem das crianças de diferentes naturezas, orgânica, psicológica ou social. Embora o quadro geral seja o distúrbio de comunicação, as causas podem ser diversas. Entre elas está a apraxia na fala infantil. A apraxia é um distúrbio motor da fala, caracterizado pela dificuldade de programação e planejamento das sequências dos movimentos motores da fala, resultando em erros de produção dos sons. Geralmente, as crianças elas têm atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, são crianças que demoram para falar, que com 2 anos, geralmente com 2 anos as crianças já conseguem falar frases de 2 palavras, elas não começam, elas têm as dificuldades, geralmente fala só o final da palavra, elas entendem muito bem e não falam, o que não justifica. De 1.000 crianças no mundo em primeira infância, 10 sofrem algum tipo de distúrbio na fala. No Brasil, as pesquisas ainda são recentes e escassas, mas quando o profissional é procurado logo no início, as intervenções precoces trazem resultados de total eficácia. Tem que procurar o fonoaudiólogo quanto antes. Se você perceber que teu filho, com 2 anos de idade, não está conseguindo pronunciar frases de 2 palavras, que quase não fala, tem que levar no fonoaudiólogo. Com 3 anos já fecha o diagnóstico de apraxia, mas com 2 anos tem intervenções e orientações para pais, para que estimulem os seus filhos para não ter esse tipo de problema, ou alteração, se tiver, fazer o tratamento, porque tem outras alterações de fala também que devem ser tratadas o quanto antes, porque imagina, é como se o mundo todo, todas as pessoas que têm um nome, de repente você vai fazer o tratamento, porque a criança troca na fala, ela tem que aprender a memorizar o nome de novo de todas as coisas que ela aprendeu, e de pessoas também. Ainda de acordo com a fonoaudióloga, a apraxia, em alguns casos, podem ser ligadas a outros tipos de síndromes ou distúrbios, mas talvez a criança apenas tenha dificuldade na fala. Ela pode ser associada. Tem crianças que têm síndrome de Down ou outra síndrome, transtornos, e que pode ter apraxia em conjunto. E também tem crianças típicas, que são as ditas normais, e que também têm apraxia de fala. Paula Vieira é mãe de Dora, que tem 4 anos. Com 2 anos, a mãe percebeu que a criança tinha limitações na fala. Segundo ela, Dora não focava nas atividades e a preocupação começou. A gente vê o diferencial, né, acompanhando a rotina com outras crianças, né? Então a gente percebe, eu percebi, nós percebemos, né, a família, que ela estava com a fala limitada, ela tinha um vocabulário bem limitado, né? Se limitava a 12, 15 palavras no máximo. Uma criança com 2 anos já está desenvolvendo bem mais, né? Formando frases, né? A princípio a gente cogitava autismo, né? Nós cogitávamos autismo, né? Cogitávamos sistema nervoso dela alterado pelo fato dela ter a fala limitada, né? Então, querer expressar e não conseguir, então nós achávamos que pudesse ser algo neurológico também, né? Então, foi um processo assim que a gente acompanhou, nós acabamos confundindo algumas informações, né? Mas agora a gente tem um parecer mais preciso, né, das profissionais, que se trata de apraxia de fala, porque as características de vamos dizer assim, de autismo são bem familiares, né, com a característica de apraxia de fala. E poucas pessoas ainda dominam sobre o assunto, até mesmo na questão profissional, alguns profissionais, poucos ainda dominam sobre o assunto. Então, a gente está assim, se informando ainda, entendendo o que está acontecendo. Marco Antônio tem 8 anos. Sua mãe nos relatou que, com 3 anos, o garoto apresentou dificuldades na fala. Ela procurou ajuda de diversos profissionais, mas apenas conseguiu identificar a doença do filho como apraxia há menos de 1 ano. Aos 3 anos de idade, ele já tinha aquela dificuldade, tipo, algumas palavras não saíam certas, às vezes de formar algumas frases, e a gente, como mãe, a gente vai acabando ajudando ele a falar as palavras por conta da gente. Aí a gente começou a procurar tratamento, aí eu tive o diagnóstico dele de autismo, aí eu comecei a tratar ele com o neurologista e ele falou para mim que ele tinha retardo mental. Aí eu peguei e falei, não tá certo. Aí eu já tinha feito algumas fonos, mas não via resultado. Aí até que a prefeitura me encaminhou para a Cibele.
Aí eu consegui, ela chegou ao diagnóstico de apraxia. Aí eu vi que tem tudo a ver com o problema do Marco Antônio. E daí até então a gente vem fazendo tratamento. Já o caso de Arthur, de 11 anos, a apraxia está ligada a outro tipo de síndrome. A mãe comenta a convivência. Tem que procurar ajuda, né? E estimular bastante, ter paciência, porque olha, o Arthur já fazem 9 anos que faz, né? Então tem que estimular bastante. Em casa também, né? Não só nas terapias, mas a mãe também, né? Todos... É uma luta e um aprendizado diário. Isso. A mãe faz fono também.